James Dean foi um jovem ator americano, o qual chegou a participar de poucos filmes em sua rápida passagem pelo mundo, tornando-se um ídolo de toda uma geração. Dean morreu aos 24 anos quando estava no auge do sucesso, em um acidente com seu Porsche 550 quando ia para uma corrida na cidade de Salinas, Califórnia, Estados Unidos. Sua morte marcou de forma profunda seus admiradores e fãs. No entanto, algo estranho iria acompanhar esse acontecimento. Desde o dia de sua morte, aconteceram coisas muito estranhas com os restos de seu carro, o Porsche 550. Nesse vídeo é contado a história da morte de James Dean, os mistérios envolvendo seu carro e um desaparecimento misterioso. Em 30 de setembro de 1955, o Golden Boy, como era chamado James Dean, morreu aos 24 anos em um acidente automobilístico a bordo de seu Porsche 550, no auge de sua carreira artística. Dean, um apaixonado por carros, participava de competições de automóveis, mas no dia em que iria estrear sua nova máquina, um Porsche modelo 550, aconteceu a tragédia. O Porsche 550 de James Dean tratava-se de um dos carros esportivos mais conhecidos da história, com motor de 4 cilindros e 1.500 cilindradas, com 100 cavalos de potência. Os fãs se negaram a acreditar no desaparecimento do ídolo e diziam que ainda estava vivo, teria ficado desfigurado depois do acidente, diziam os boatos. O que de fato aconteceu depois do acidente, foram coisas estranhas com os donos das peças que restaram do carro de Dean. Mortes, acidentes raros e um desaparecimento misterioso. Uma maldição? Ou puro acaso? Naquele fatídico dia, James Dean havia decidido levar o carro sobre uma plataforma até o local da corrida, mas tal ideia foi descartada, pois Dean queria ter uma ideia de como o carro se comportaria na hora de enfrentar seu primeiro desafio. Mas seus amigos já o haviam advertido sobre o perigo que iria correr ao dirigir uma máquina de grande potência como aquele Porsche. James Dean, então acompanhado por seu mecânico, Rolf Ulterich, partiu para a viagem até Salinas. Após uma hora de viagem, chegaram a um cruzamento próximo à cidade de Cholame. Nesse ponto Dean avistou outro veículo vindo em sua direção pela contramão. Então disse para Rolf Ulterich: "Ele tem que parar, ele tem que nos ver", gritou Dean. Mas não foi assim. Dean bateu em um Ford Custom Tudor modelo 1950 dirigido por Donald Turnipseed, o qual vinha na direção oposta e não percebeu a presença do Porsche prateado. Dean vinha rápido antes, amaciando o motor, mas no momento da batida nenhum dos carros estava acima do limite de velocidade, muito pelo contrário. O corpo de alumínio do Porsche, pesando aproximadamente 550 quilos, mais a massa dos dois passageiros, encontro de aproximadamente 1,5 toneladas do Ford V8 Mercury mais o condutor, no sentido contrário. O ângulo da batida, meio em diagonal devido ao leve desvio que o Ford faria durante a conversão à esquerda, foi decisivo para que os ocupantes do Porsche sofressem a maior parte do impacto. O acompanhante, de Dean, Rolf, quebrou uma perna e sofreu contusões múltiplas e cortes por todo o corpo. Mas, James Dean não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ao caminho do hospital. O motorista do outro carro pouco se machucou e declarou que não viu o carro de Dean se aproximando de frente. Mas, a tragédia não acabou com a morte de Dean. Ao redor dos restos do Porsche 550 de James Dean, ocorreu uma série de histórias que sempre levam à mesma questão. O carro de James Dean teria algum tipo de maldição? A companhia de seguros vendeu o que restou do carro. Foi então que começaram as sucessivas tragédias. George Barquis, o motorista que dirigiu o caminhão que foi buscar o carro destroçado, morreu quando o Porsche caiu sobre ele no mesmo lugar do acidente. Um especialista em carros para Hollywood, chamado George Barris, comprou o carro por $2.500. Quando o carro chegou à garagem de Barris, ele deslizou e caiu sobre um dos mecânicos que o descarregavam, quebrando suas pernas. Com muito medo, Barris começou a separar as partes do carro que poderiam ser revendidas, o que não seria difícil. Barris afirmou que nunca teve boas sensações perto do Porsche 550, mas acreditava que era apenas superstição de sua parte. No entanto, suas suspeitas se confirmaram em outubro de 1956, quando a pessoa que havia comprado o motor do carro de Dean,
Troy McHenry, um médico de Beverly Hills, morreu ao usá-lo pela primeira vez em seu carro. Logo depois, outro de seus clientes, William Reed, o qual comprou o câmbio do veículo, bateu o carro violentamente. Mesmo assim, sobreviveu e contou que seu automóvel simplesmente travou bruscamente sem explicação. As rodas foram vendidas a um jovem que, uma semana depois, se envolveu em um acidente devido a um defeito nas rodas que pertenceram ao Porsche de Jim. Mas a história não terminou neste fato. Em uma corrida internacional, um menino tentou roubar o volante do Porsche de Barris, que antes foi do Porsche de Jim, e cortou o braço. Tentando se livrar da má sorte do carro, Barris emprestou para a polícia da Califórnia o que restava da carroceria do 550, para utilizá-la como exemplo da imprudência no trânsito. Antes que as autoridades o levassem, a garagem onde estava guardado pegou fogo e misteriosamente o Porsche de Jim se salvou, ao contrário do resto dos carros estacionados no local que ficaram completamente destruídos com as chamas. No dia em que o carro foi colocado em uma exposição em Sacramento, caiu distante e machucou um adolescente. Quando o carro foi transportado para uma exposição próximo da cidade de Salinas, o caminhão patinou na pista e bateu. O motorista morreu. Em 1958, Barris emprestou a carroceria do Porsche 550 para ser exposta em uma mostra sobre segurança veicular em Miami, Flórida. Quando o carro foi colocado em cima do caminhão para ser levado de volta a Los Angeles, desapareceu misteriosamente. Nunca chegou ao seu destino. Até hoje o paradeiro do Porsche 550 que pertenceu a James Dean é desconhecido por completo. A sorte do acompanhante de Dean também não foi a melhor. Em 1981, o mecânico Rolf Dieterich morreu em um acidente automobilístico na Alemanha, quando dirigia um Honda. Mas, como o Porsche 550 de James Dean desapareceu. No final de 1959, depois que o carro tinha sido exposto em uma convenção da polícia na Flórida, ele seria enviado de volta para casa para Barris, na Califórnia. O Porsche então foi carregado em um caminhão com compartimento fechado em Miami, e a sua porta foi selada com cuidado. Quando o caminhão chegou em Los Angeles, 8 dias depois, o selo na porta ainda estava intacta. Mas o Porsche estava faltando. Ele tinha simplesmente desaparecido. 10 anos depois, JJ Armas, um conhecido investigador particular internacional, estava com seu veículo na oficina de Barris para instalação de alguns equipamentos de vigilância. Barris então comentou para JJ Armas sobre o misterioso desaparecimento do carro de James Dean durante o curso da conversa, e Armas se ofereceu para investigar sobre o caso. Cerca de um mês depois, Armas chamou Barris e informou que o carro, na realidade, nunca foi carregado no caminhão na Flórida. Armas investigou de forma inteligente os registros dos postos de pesagem onde o caminhão havia parado durante a sua viagem da Flórida para a Califórnia, e o peso do caminhão sempre foi o mesmo em toda a extensão do país, não se alterando em momento algum. Isso quer dizer que da forma que o caminhão partiu, chegou, sem mudanças na carga, e como o carro não estava em seu interior no destino, obviamente também não deveria estar em sua partida. Quando Armas localizou o motorista do caminhão, ele relatou o seguinte: eles me entregaram os documentos necessários para o transporte, e o caminhão com a porta fechada e selada, e isso é tudo que eu sei sobre o caso. Eu não estava lá quando ele foi carregado, portanto, não sei o que tinha lá dentro. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas se aproximaram de Barris afirmando que sabiam do paradeiro do Porsche. Eu ouvi todos os tipos de histórias, como ele está na garagem de uma pessoa, ou ele está embrulhado em plástico no fundo de um lago apóstrofo, ou ele está em cima de um telhado, e todos os outros tipos de coisas fantasiosas que possam dizer, mas tudo mentira. Com toda a repercussão que existia sobre o carro, parecendo que ele tinha vida própria, Barris recolheu as partes remanescentes que ele ainda possuía do carro, e junto com algumas fotos, criou um cartaz para ser exposto no Volo Auto Museum, em Illinois. Para ajudar a promover a exposição, o museu Volo ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse devolver o carro, mas com a condição de que antes deveria ser inspecionado por Barris para autenticá-lo como o carro verdadeiro. Mensagens do mundo todo surgiram na esperança de ganhar o dinheiro da recompensa. Barris lembra: certa vez eu recebi um e-mail e uma foto de um cara da Argentina que disse que ele estava com o carro em um local seguro, e queria reivindicar a recompensa.
Eu disse a ele que se ele queria fazer um pedido de milhões de dólares, ele deveria pegar pelo menos o ano e o modelo do carro que estava com ele. Então ele respondeu que tinha um Porsche 1960, e Jim morreu em um Porsche 1955. Então, ele disse que seu falecido pai tinha adquirido o carro e agora estava em seu poder. Este homem queria ser pago antes de mostrar o carro. A rede de TV ficou sabendo disso e pensou que poderia ter os ingredientes para um desses programas especiais. Então, o pessoal do canal de TV ofereceu para o argentino $25 mil para mostrar-lhes o carro. Ele disse que queria mais do que isso, assim elevou para $40 mil, depois $65 mil, mas ainda não era suficiente. Afirmou que deveria ser $125 mil. Nesse ponto, o pessoal do canal de TV decidiu que não valia a pena e perdeu o interesse na coisa toda. Mesmo assim, Parris ainda estava curioso. Ele relata que teve acesso a espiões na região onde o carro supostamente estaria guardado. E após investigações, foi descoberto que o Porsche não era o mesmo que pertenceu a James Dean, e sim um Jaguar acidentado. Era na verdade, um golpe. A última notícia que ele ouviu, foi de que as peças que sobraram do carro estavam com um proprietário de carros de corrida em Massachusetts, o qual tinha o motor e a transmissão do Porsche, mas isso não foi confirmado. Há uma coisa mais interessante sobre o caso. Em 1997, foi personalizada uma réplica do carro de Jim para um filme sobre sua vida, estrelado por Casper Van Dien, que relatou o seguinte: quando estávamos na oficina, a mesma coisa aconteceu com a réplica, da mesma forma como aconteceu com o original. No manuseio do carro sua lanterna foi danificada. Todos os fatos ocorridos com o Porsche de James Dean foram resultado de uma maldição? Ou seriam somente várias coincidências? Coincidências demais não chegam a ser algo suspeito? Deixe seu comentário, dê o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.